Graça e paz, amados irmãos. Que alegria estar com vocês essa noite. Se eu não me engano, a última vez que eu estive aqui pregando a palavra do Senhor foi em novembro de 2021, ou seja, há quase 3 anos atrás. Eu não sei se todos sabem, mas em 2022, no início de 2022, eu e o meu marido, nós nos mudamos para Recife e nós ficamos por lá 2 anos e 2 meses por causa da sua especialização. Passado esse tempo, debaixo da direção do Senhor, nós voltamos para Campina Grande. Graças a Deus. E eu confesso que quando o presbítero Alessandro me fez o convite para ministrar a palavra do Senhor essa noite, eu gastei tempo pensando, nossa, que mensagem eu devo compartilhar com os meus irmãos? Qual lição eu poderia dividir com vocês a respeito dos últimos 2 anos? Mas daí eu descobri que eu estava fazendo a oração errada. Não importa o que eu tenho para dizer. Isso não é relevante. Eu sou apenas um mero instrumento, um veículo nas mãos do Senhor. Então, mais importa o que Ele deseja nos ensinar. Mais importa o que Ele deseja nos dizer. Por isso, eu peço a você que abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo de número 18. Nós iremos analisar um texto muito conhecido. Lucas, capítulo de número 18, a partir do verso de número 35. A cura do cego de Jericó. Amém? Que diz o seguinte: aconteceu que, ao aproximar-se ele de Jericó, estava um cego, assentado à beira do caminho, pedindo esmolas. E, ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que passava Jesus, o Nazareno. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim? E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então parou Jesus e mandou que lhe o trouxessem. E tendo ele chegado, perguntou-lhe: Que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Amém. Vamos ao Senhor mais uma vez em oração. Pai bondoso, eis aqui a tua palavra. Fala mais uma vez aos nossos corações. Nós temos contemplado a tua presença desde o início. Na verdade, antes mesmo de chegar a este lugar. Por isso nós rogamos a ti, abre os nossos olhos para que possamos ver a tua verdade, porque a tua palavra é a verdade. Instrui, Senhor, os nossos corações, porque precisamos ouvir a tua voz. É isso que nos basta, é isso que importa. Quanto a mim, Senhor, ajuda-me porque preciso de ti. O Senhor conhece o meu coração, conhece todas as minhas limitações, porque eu tenho apresentado cada uma delas diante de ti. Mas eu te louvo, Senhor, por esta oportunidade, porque é uma honra, é um privilégio. Usa-me, Senhor, conforme desejas, e abençoa o teu povo, Senhor, para o louvor e glória do teu santo e eterno nome. Amém.
Irmãos, no ano passado eu tive a oportunidade de aprender um pouco a respeito dos milagres de Jesus. Eu não sei se o mesmo acontece com vocês. Quando eu desejo estudar alguma coisa, algum tema, algum livro específico, eu costumo estudar em série. O que isso significa? De forma sequencial. Por exemplo, vamos estudar a carta de Paulo aos Colossenses. Nós lemos capítulo por capítulo, observamos sessão por sessão, versículo por versículo. No caso de um tema, por exemplo, nós analisamos textos semelhantes que nos ensinem a respeito daquilo que nós desejamos aprender, daquilo que nós desejamos estudar. E o mesmo acontece com os milagres. Eu estive estudando alguns milagres nos evangelhos de Jesus e a sua relação, a relação que cada um desses milagres tinha um com o outro, porque nós sabemos que muitos dos milagres se repetem no evangelho, não da mesma forma. Um acrescenta mais informação, outro é mais objetivo, mais sucinto, enfim. E a minha intenção ao estudar esses milagres era aprender qual era o propósito de Jesus com estes feitos extraordinários. O que Jesus desejava ensinar à multidão, aos seus discípulos, e o que ele deseja nos ensinar hoje por meio destes milagres. E por isso eu quero que você grave, que você memorize 4 palavras a respeito do propósito: sinais, Messias, fé e restauração. Vocês conseguem dizer? Sinais, Messias, fé e restauração. Começando pelos sinais. Em João, mesmo no seu livro, na sua Bíblia aberta em Lucas 18, por favor, abra rapidinho em João capítulo 20, versos 30 e 31, que diz o seguinte: na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, voltando para o texto de Lucas, a respeito dos sinais, nós entendemos que João, ele usa muitas vezes esse termo para descrever os milagres de Jesus. E toda vez que João usa o termo sinal, ele não está falando do milagre como uma mera demonstração de poder. Muito pelo contrário. João, ele deseja nos ensinar que o sinal, ele aponta para uma outra realidade. Ele aponta para outra coisa. Ou melhor, ele aponta para uma pessoa. Um exemplo simples é a sinalização de trânsito. Quando nós estamos no trânsito, nós temos placa. E as placas, elas sinalizam a hora de parar, quando você deve reduzir a velocidade por causa de um quebra-mola, a velocidade permitida naquele trecho, pronto. Aqueles sinais, aquelas placas, elas estão nos alertando sobre algo. Elas estão apontando alguma coisa. O mesmo nós podemos ver a respeito dos sinais que Jesus operava. João está nos dizendo que Jesus, ele demonstrava algo que muitas vezes nós não conseguimos contemplar. Mas ele estava fazendo isso. E esses sinais apontavam para ele mesmo, para o Messias, para aquele que foi enviado por Deus, para o nosso Salvador, o nosso desejado, o nosso Redentor. E daí vem a segunda palavra, Messias. Jesus, ele se mostrou, por ele ser o Messias, ele se mostrou capaz de fazer as mesmas obras do Pai no Antigo Testamento. Ele mostrou-se capaz de fazer obras semelhantes ao do Pai no Antigo Testamento. Um exemplo, no Antigo Testamento, Deus, ele abre o mar para o seu povo passar. No Novo Testamento, Jesus
acalma o mar. No Antigo Testamento, Deus ele faz descer comida do céu para o seu povo se alimentar. No Novo Testamento, Jesus multiplica pão. Ou seja, Jesus ele estava mostrando que ele mesmo era o Filho de Deus. E por ele ser o Filho de Deus, logo, ele é o próprio Deus. Ele é aquele por quem as Escrituras estavam apontando. Sobre fé, fé é uma das partes mais delicadas quando a gente trata de milagre, porque as pessoas sempre confundem sobre o papel da fé, sobre a função que ela exerce no milagre, porque muitas vezes o milagre ele não acontece como resultado de uma fé robusta, ele não acontece como resultado de uma fé forte. Às vezes Jesus ele operava um milagre e a multidão permanecia incrédula. Às vezes Jesus operava um milagre e aquilo revelava a fé fraca, a fé frágil da multidão. Então, João, ele vai dizer, olha, Jesus ele operou vários outros sinais, mas eu decidi registrar apenas alguns, para que vocês creiam não no que vocês veem, mas no que foi registrado. Porque o que foi registrado é suficiente para que você creia e assim você obtenha a salvação da parte de Deus. O que foi registrado é suficiente, você não precisa de outra coisa. Como ele diz, o que foi registrado basta para que você creia que Jesus é o Cristo e tenha vida em seu nome. Então é isso que João espera no seu evangelho. Por fim, a restauração. Os milagres, elas apontam vislumbres do Redentor na sua criação. O próprio Jesus, ele restaura as coisas para a sua ordem natural. Somente ele pode fazer deserto virar jardim. Somente ele pode fazer um coração de pedra se transformar em um coração de carne e imprimir neste coração a sua lei. Somente ele pode restaurar as coisas. Então, esses 4 pontos, essas 4 palavras, elas vão aparecer de forma espalhadas na mensagem. Porque a nossa intenção, o nosso propósito é aprendermos qual era a razão, qual era o propósito de Jesus fazer as coisas que ele fazia. Qual era o propósito de Jesus fazer tais feitos? E com isso nós iremos responder 2 perguntas. A primeira pergunta que nós vamos responder é: o que o milagre revela acerca de Jesus, o operador de milagres? Segunda pergunta: o que nós podemos aprender em relação a tais feitos de Cristo? Primeira pergunta: o que isso revela acerca de Cristo? Segunda pergunta: o que nós podemos aprender acerca de tais fatos? E para isso, nós não vamos nos ater apenas à cura deste cego. Nós precisamos pensar em cura no sentido geral. Por quê? Porque Jesus ele não cura somente este cego. Jesus ele opera várias curas em pessoas diferentes, em situações diferentes, em ocasiões diferentes. Jesus ele faz o coxo andar, Jesus ele faz o mudo falar, Jesus faz o cego enxergar, Jesus liberta pessoas oprimidas por demônios, ele faz todas essas coisas. Então, nós não vamos pensar apenas nesse milagre específico, na cura da cegueira. Nós vamos pensar em milagre, em cura de forma geral, porque afinal de contas, todos nós oramos por cura, certo? Todos nós apresentamos diante de Deus os nossos pedidos de oração em relação à saúde. E não importa, desde que o mundo existe, desde que o pecado entrou, maculou as coisas, desde que o mundo foi quebrado pelo pecado, nós apresentamos esse desejo de forma incessante diante de Deus, que Ele nos conceda cura, que Ele nos conceda saúde. Isso é tão verdade que no final do ano, quando nós perguntamos o que você deseja para o próximo ano, né? O que você espera do ano que está se aproximando? O que é que as pessoas costumam responder? Saúde.
Eu não preciso de dinheiro. O que importa é saúde. Se eu tiver saúde, está tudo bem. Então, não importa se é numa cultura primitiva, antiga, com seus feiticeiros, com seus mágicos, ou se é na nossa cultura, nos nossos dias atuais, moderna, rebuscada, com tecnologias, equipamentos de ponta, nós queremos a mesma coisa. Nós queremos cura, nós queremos restauração, nós queremos alívio para as nossas dores, descanso para as nossas aflições. Mas nós precisamos pensar de uma forma mais apurada. Por quê? Porque isso afeta a forma como nós buscamos a Deus e afeta a nossa fé. A forma como nós buscamos essas coisas, a forma como nós desejamos essas coisas, afeta o modo como nós buscamos a Deus e afeta a nossa fé. Como? Irmãos, principalmente no Brasil, mas em todo o mundo, o que mais acontece, principalmente por causa da tendência neopentecostal, é que pessoas sejam atraídas a cultos de milagres. Eu não sei se vocês já chegaram a assistir alguns vídeos, né? Se você coloca lá que no culto vai ter a operação de milagre, a igreja enche. A igreja lota. Lota. Mas ninguém quer ver milagre pelo milagre. Quando nós buscamos essas coisas, nós temos um interesse específico. Nós queremos o benefício destas coisas. Nós queremos alívio, nós queremos que o Senhor faça o mesmo conosco. Mas isso não é tão diferente para nós. Não é tão diferente. Observe que nós preenchemos as nossas reuniões de oração com pedidos a respeito de enfermidade. Nós queremos a mesma coisa. Você pode até dizer, não, mas a igreja A, B ou C, ela faz isso não de uma forma bíblica. Eu entendo e concordo, mas você precisa entender que todos nós queremos cura, em certo sentido. Todos nós buscamos restauração. Por quê? Porque a enfermidade também nos aflige. Enfermidade também nos machuca. Qual é o pai que não se desespera ao ver o seu filho adoecer? Qual é a mãe que não se desespera? Qual é o filho que não se preocupa quando vê que seus pais estão doentes? Ou quando vê que seu irmão está doente? Isso nos aflige porque nós amamos as pessoas que estão ao nosso redor. E por isso que eu acho que o sermão dessa noite, a mensagem dessa noite, o milagre de Jesus, em especial, tem tanto a nos ensinar, já que esse é o anseio de todos. Não é errado você querer cura. Não é pecado você orar por um milagre. O que nós precisamos entender é qual é a motivação do nosso coração quando nós buscamos, quando nós ansiamos essas coisas. Por isso, nós precisamos trabalhar alguns pontos aqui. Primeiro, nós temos no texto um cego pedinte no caminho da cruz. Verso 35. Aconteceu que, ao aproximar-se Jesus... Ao aproximar-se ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho, pedindo esmola. Irmãos, Jesus aqui, ele estava passando em Jericó, não para ficar em Jericó. Ele estava passando porque era caminho. Ele estava indo para Jerusalém. Jesus estava subindo para Jerusalém. E a cidade de Jericó, ela ficava no começo da subida. No começo da subida. Se você olhar bem para o texto, você, como conhece o Evangelho, você vai perceber que Jesus aqui ele está no finalzinho do seu ministério, antes da sua morte. Jesus está há alguns dias antes da sua morte. Então, é como se aqui ele estivesse começando a sua trajetória rumo ao Calvário. E nós sabemos que quando ele chega em Jerusalém, ele vai ser primeiro celebrado, ele vai ser primeiro ovacionado pela multidão, que é o conhecido Domingo de Ramos. E estas mesmas pessoas que celebram Jesus na mesma semana, elas vão gritar, crucifica-o. E Jesus será
morto. Jesus, ele celebra a Páscoa antes disso, e a Páscoa ela será concretizada pela sua morte. Então, nós vemos que Jesus ele está caminhando para um momento de bastante sofrimento. E ele sabia disso, porque ele já tinha anunciado aos seus discípulos. Ele já tinha dito algumas vezes que importava que o Filho do Homem padecesse, que fosse morto, que fosse escarnecido, mas que ao terceiro dia ele ressuscitaria. Mas os discípulos não entendiam. Mas Jesus sabia o que estava acontecendo. Ele sabia que ele estava indo para Jerusalém para entregar a sua vida em favor de muitos. Ele sabia disso. A minha pergunta é, então, por que Jesus ele cura este cego? Pensa só, Jesus tem apenas alguns dias restantes. Parece aqueles livros, aqueles filmes. O que é que você faria se você soubesse que você tem poucos dias de vida? Parece aqueles livros, aqueles filmes. Jesus, ele poderia ensinar aos seus discípulos outras lições que eles ainda não tinham entendido. Jesus, ele poderia fazer outros grandes feitos, ele poderia pregar mais sermões, mas o que é que ele decide fazer? Por que Jesus, ele gastaria tempo com um cego? E o texto de Mateus vai dizer que não era um cego só, eram dois. E lá em Marcos vai dizer que um destes cegos, que é o cego mais destacado, se chama Bartimeu, né? Existe uma resposta que concilia esses textos dizendo que na entrada de Jericó havia dois cegos e que o cego Bartimeu, filho de Timeu, ele segue Jesus com a multidão e na saída de Jericó, Jesus atende o pedido daquele cego e cura os dois. Não importa se era um, se era dois, se era 10. Por que Jesus ele gastaria tempo com o cego? E talvez você diga, nossa, que é isso? Que pensamento duro é esse? Irmãos, vocês precisam entender que Jesus, aqui, ele está apontando para a misericórdia que ele irá exercer na cruz. Jesus, ele tem compaixão daquele cego. Jesus, entenda que Jesus ele estava no ápice do seu ministério. Ele não precisava fazer mais milagres. Ele não precisava fazer mais sinais para que as pessoas entendessem quem ele é. Mas ele decide curar aquele cego por misericórdia, por compaixão. E a cruz, irmãos, ela é marcada por compaixão. Mesmo que Jesus estivesse sofrendo as piores dores. Ele sabia o que ia acontecer. E ainda assim, ele atende ao pedido daquele cego, ele manda buscá-lo. E ele atende o clamor daquele cego. Bartimeu, ele conhecia a fama de Jesus. Observe o verso 38. Os versos 36 a 38. E ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que passava Jesus, o Nazareno. Irmãos, aquele cego, como o próprio texto diz, ele era um pedinte. Ele era um pedinte. E como cego, ele não tinha cota por deficiência. Ele não tinha auxílio-doença. Ele não tinha um benefício de prestação continuada. Ele não podia trabalhar por causa da sua deficiência. Então, a única coisa que ele podia fazer era pedir. Ele era dependente da compaixão e da misericórdia de outros. Então, ele tinha que ser um pedinte. E daí ele estava ali na entrada de Jericó, esperando que alguém tivesse compaixão dele e o ajudasse e oferecesse para ele esmola. Daí ele percebe a agitação da multidão. Nossa, o que está acontecendo? E disseram para ele, Jesus o Nazareno, ele está passando aqui. O que ele faz? Ele larga a capa e ele vai ao encontro deste Jesus. Muito provavelmente porque este cego, ele já tinha ouvido falar da fama de Jesus, dos milagres que Jesus operou, dos seus grandes feitos. Então ele via ali a esperança de que Jesus poderia atender a causa dele, de que Jesus poderia fazer isso por ele. E ele clama por compaixão. Jesus, verso 38,
filho de Davi, tem compaixão de mim? E aqui é importante que você observe que pela primeira vez essa expressão, filho de Davi, aparece no Evangelho de Lucas. Ela aparece outras vezes no Evangelho de Mateus, ela aparece outras vezes no Evangelho de Marcos, mas aqui no Evangelho de Lucas é a primeira vez que esse termo aparece. E era um termo muito significativo, porque entendia Jesus, apontava Jesus como um Messias prometido. Eu não estou dizendo com isso que o cego, ele entendia que Jesus era literalmente descendente de Davi, era literalmente da linhagem de Davi, porque ele era. O que eu estou tentando dizer aqui é que aquele cego, ele expressou a sua fé, porque ele esperava de Jesus algo mais do que simplesmente um curandeiro. E naquele tempo, irmãos, haviam muitos curandeiros. E daí, quando o cego clama, filho de Davi, ele expressa a sua fé. Este deve ser o Messias. Este deve ser o prometido. Este deve ser aquele que as Escrituras apontam. E a impressão que nós temos é que este cego realmente cria que Jesus era aquele prometido. Tanto é que no versículo 41, quando Jesus pergunta, que queres que eu te faça? Ele disse, Senhor, que eu torne a ver. Ou seja, ele reconhece o senhorio de Cristo. E ele clama por compaixão porque ele sabe que somente o Messias pode dar o que ele quer. Somente o Messias pode oferecer o milagre que ele procura. Somente o Messias pode fazer essas coisas. E nem o preconceito, verso 39, conseguiu deter aquele homem. Porque o texto vai dizer, verso 39, que os que iam na frente o repreendiam para que ele se calasse. Ele, porém, cada vez mais gritava, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Irmãos, não foi fácil o clamor daquele cego. Você precisa entender que além dele ser um pedinte, ou seja, alguém que era marginalizado, alguém que não era tratado com dignidade, com consideração, ele era cego. E no entendimento de algumas pessoas, você ter alguma deficiência, no caso de cegueira, por exemplo, significava que ou ele, ou os pais dele, havia pecado. Lembra da história do cego de nascença, João 9? Que os próprios discípulos perguntam, Jesus, quem pecou? Estes ou seus pais, para que ele nascesse cego? E Jesus diz, nenhum. Aconteceu dessa forma para que a obra de Deus fosse manifesta. Então, irmãos, aquele cego, ele era considerado indigno. Por isso que ele falava mais alto, aquela é a minha esperança. Filho de Davi, tem compaixão de mim. Porque ele reconhece que esse homem é compassivo. E o que acontece em seguida? Jesus responde ao rogo incessante daquele homem. Verso 40. Jesus manda que o traga. Jesus manda buscar o cego e pergunta, o que queres que eu te faça? Quando a gente lê a história a primeira vez, nos parece óbvio. Jesus, ele quer enxergar. Ora, bolas, que outro pedido ele faria? Mas, irmãos, aquele cego, ele estava na entrada de Jericó, pedindo dinheiro. Ele estava pedindo esmola. E Jesus pergunta, ele testa aquilo que aquele homem acredita, que aquele cego acredita. O que queres que eu te faça? E o cego responde, não, Senhor. Para o Senhor eu não posso pedir só dinheiro. O Senhor pode fazer muito mais. O Senhor tem poder para fazer muito mais, e eu creio. Abre os meus olhos para que eu veja, que eu torne a ver. E Jesus atende o pedido daquele homem e diz, recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Mas entenda, Jesus concede a cura àquele homem, mas exalta a fé salvadora. A NVI, ela vai dizer, a tua fé te curou. E é possível traduzir dessa forma, mas eu acho que o texto ele perde o sentido. A tua fé te salvou
mostra que Jesus está apontando para algo mais significativo do que simplesmente a cura daquele cego. Jesus está apontando para uma realidade maior que aquelas pessoas precisavam entender. A fé desse homem, entenda, não era apenas que Jesus poderia trazer ele a visão, recuperar a visão dele. A fé desse homem acreditou em Cristo e não somente no milagre. A fé daquele homem confiou em Cristo e não somente no milagre. Ele viu quem Jesus era, ou seja, visão espiritual, antes de enxergar a Jesus. Ele viu quem Jesus era, visão espiritual, antes que Jesus lhe abrisse os olhos, visão biológica. Irmãos, perceba que quando Jesus exalta a fé daquele homem, ele não está dizendo que a fé daquele homem o curou. Na verdade, essa é uma das coisas mais mal entendidas a respeito dos milagres. Por quê? E aqui eu quero que você preste atenção com muito cuidado. A fé, ela não é geradora de milagres. A fé é um instrumento de apropriação de uma bênção mais completa. Paulo vai dizer lá aos Efésios que pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. É dom de Deus. Nem sempre Cristo curava aqueles que criam. Muitas vezes, Jesus curava pessoas que não creram. Como eu disse, Jesus curava pessoas e a multidão permanecia incrédula. Jesus apareceu para os judeus, para o seu próprio povo, realizou milagres e sinais e o povo não viu. E o povo não creu. Quando Jesus vai para Galileia e opera milagres lá, as pessoas creem de certa forma, mas elas querem mais milagres. E Jesus diz: vocês esperam outros sinais? Vocês esperam outros milagres? Então é uma fé crédula. Uma fé que precisa de coisas. Uma fé que precisa de outras coisas. E nem sempre Cristo curava aqueles que criam, e nem sempre ele usava a frase: a tua fé te salvou, ou a tua fé te curou. Mas quando ele pronunciava estas coisas, ele estava dizendo algo muito mais além. No caso deste cego, ele estava nos mostrando que esse homem, ele teve o seu relacionamento com o seu Criador restaurado. Restauração. Nós estamos falando, irmãos, de saúde espiritual antes de saúde física. Aquele cego viu Jesus antes de ter a sua visão restaurada. Ele creu em Jesus antes de ver a Jesus. E o que é que acontece em seguida? O remido, ele segue o mestre. Lucas 18, 43. Imediatamente tornou a ver e seguia-o. E este seguir aqui é próprio de quem é discípulo. Irmãos, ele não segue a Jesus por causa do milagre. Quando lá em João 6, Jesus multiplica pão, a multidão começa a seguir a Jesus. E Jesus diz: vocês estão me seguindo por causa do milagre, porque vocês querem encher a barriga de vocês. Busquem outro pão, busquem o pão que vem do céu. E aquela multidão não entendeu. Este cego entendeu. Este cego entendeu que ele precisava seguir a Jesus não por causa do que Jesus podia fazer, do que Jesus era capaz de fazer, mas por causa de quem ele é. Por causa de quem ele é. Então, se você é um remido, se você foi alcançado por esta graça, você precisa responder ao amor e compaixão do teu Redentor. Quem é alcançado não fica simplesmente sentado, parado, alheio, inerte, estático. Não. Você segue o Senhor, mesmo que isso te custe a vida. Nós vemos aqui um cego à beira do caminho,
que agora está seguindo o caminho da cruz. Um cego à beira do caminho que agora está seguindo o caminho da cruz. E qual é o resultado disto, irmãos? O resultado disto é que o povo, vendo isto, louva. O povo, vendo isto, glorifica. E não é interessante que esse termo ver aparece na história de um cego curado? Não é interessante isso? Por quê? Porque muitas pessoas viam o milagre, mas não via Jesus. Jesus, ele não queria ser conhecido como um curandeiro, como um operador de milagres. Ele queria que as pessoas crescem na sua palavra. E que ele é o Filho de Deus. Em João 8, Jesus, ele vai dizer que ele é a luz do mundo. E no capítulo seguinte, João 9, nós temos a cura do cego de nascença. Jesus cura o cego de nascença e os fariseus vão atrás de Jesus. E Jesus disse: vocês estão cegos, porque vocês não veem. Eles viram o cego curado. Os fariseus viram aquele cego restaurado. Aquele cego com a sua vista restaurada. Tanto é que eles mandam chamar os pais para entrevistar. Para confirmar se aquele homem era de fato um cego de nascença. E Jesus disse: vocês vendo isto, vocês não creem. Vocês são cegos. Diferente do que acontece aqui. Aqui o povo vê e aqui o povo louva. A multidão viu o milagre e a multidão viu a Jesus, o operador de milagres. E fazendo uma aplicação para os nossos dias, irmãos, todas as vezes que você ver alguém confessando a Cristo publicamente, louve a Deus. Todas as vezes que você ver isto acontecer, renda graças a Deus. Porque você está vendo um milagre. Você está vendo um cego enxergar a luz. Você está vendo um cego ter a sua cegueira resplandecida, restaurada pela luz de Cristo. E por que você deve glorificar? Porque você era esse cego. Porque você também estava perdido. Porque você também não via. Você estava completamente entorpecido pelas suas próprias crendices. E o próprio Deus em Cristo operou este milagre em você. E abriu os teus olhos, abriu os olhos do teu entendimento para que você visse a luz na face de Cristo. Então, todas as vezes que você ver um cego enxergando a luz, glorifique ao Pai. Louve a Deus com o seu coração. Irmãos, isso deve aperfeiçoar o nosso louvor a Deus. Todas as vezes que você chegar aqui, chegue com gratidão no seu coração, porque este Salvador, ele teve misericórdia de você na beira do caminho. Você estava lá, você era um perdido, você era um mendigo. Você estava distante de Deus, você não desejava as coisas de Deus, pelo contrário, a tua vida o amaldiçoava. E Ele te viu, e Ele teve misericórdia de você. Então, todas as vezes que você chegar aqui, ofereça o seu culto a Deus de forma racional, com tudo que você tem, é o que Paulo diz, em vistas destas misericórdias, que ele fala do capítulo 1 até o capítulo 11 de Romanos, por causa destas misericórdias, por causa do amor com que você foi amado, louve a Deus. Louve a Deus com interesse de fé e de coração, com integridade, com amor, com alegria, com gratidão. Quem vê também louva. E o que nós podemos aprender desta história? Deus realmente cura. Deus, ele cura. Nós precisamos entender que Deus, ele ainda faz todas essas coisas. Ele continua o Todo-Poderoso, ele não mudou. Ele continua compassivo, cheio de misericórdia e graça.
Ele continua fazendo todas essas coisas. Mas nós devemos entender o propósito disso, porque muitas vezes como ele faz, por que ele faz, quando ele faz, é no que nós tropeçamos. É aí que reside as nossas dificuldades. E ele faz porque ele quer. Ele faz quando ele quer. E nisso ele demonstra a sua total soberania. E o que nos compete? Nos compete confiar. E louvar a Deus com interesse de fé nas condições que ele nos colocar. Seja de saúde, seja de doença. É viver plenamente as condições que o Senhor nos colocou e render graças a Ele por isso. Não olhando para as circunstâncias que nós estamos, mas olhando para as coisas que Ele está fazendo, para o bem que Ele está produzindo, para o caráter que Ele está formando, forjando, aperfeiçoando, para a fé que Ele está purificando. E, irmãos, Jesus, ele não cura de acordo com o que as pessoas estão ensinando. Ele não cura dependendo do grau da tua fé. Ele não cura dependendo do quão espiritual você é, ou porque você é um servo obediente, ou porque você segue a Jesus. Não, porque se a gente pensar dessa forma, nós entenderíamos a cura como uma recompensa. E se a cura é uma recompensa, logo não é graça, porque graça é favor imerecido. Não é algo que se merece, não é algo que se compra, não é algo que se conquista, é dado. E é dado gratuitamente. Gratuitamente, irmãos. Gratuitamente. E nisso nós vemos a soberania de Jesus. Então, os milagres, eles apontam para o propósito na história. Por que Jesus operava milagres, então? Para revelar a sua messianidade, que ele é o Cristo, o enviado, o ungido de Deus. Para ser o Salvador, o esperado de Israel. Irmãos, quando a gente para pensar sobre isso, tem um livro que diz que no Antigo Testamento, o Antigo Testamento cobre milhares de anos. Milhares de anos. E há o registro de pelo menos 50 milagres no Antigo Testamento. No livro de Atos, Atos dos Apóstolos, e o livro de Atos dos Apóstolos não é um livro sobre milagres, tem registrado pelo menos em torno de 10 milagres. Durante os 3 anos do ministério de Jesus, ele opera 35 milagres ou mais. Então, algo diferente estava acontecendo. Algo fora do comum estava acontecendo. Algo fora do comum estava acontecendo. Jesus, ele era singular, então a intenção não era estabelecer um padrão. A intenção era que nós nos aproximemos dele, que nós nos acheguemos a ele. Tanto é que tem um registro de pelo menos 4 milagres que Jesus opera à distância. Temos a cura do filho da mulher cananita, que é aquela que diz assim: os cães comem as migalhas que caem no chão. E Jesus diz: vá em paz, o teu filho vive. Nós temos lá em João 4 a cura do filho do oficial do rei. Jesus estava em Caná, o oficial do rei chega a Jesus, pede que Jesus vá até Cafarnaum para curar o seu filho. E Jesus, ele diz apenas uma palavra e o filho daquele homem é curado. Tem também a cura do servo do centurião. O centurião, ele era um militar, ele tinha 100 homens sob o seu comando, e Jesus, ele cura o servo do centurião à distância, mas o que era mais comum é Jesus curar pessoas que estavam próximas a ele. E isso deveria nos apontar para algo. Nós devemos nos achegar a Jesus. Nós devemos estar perto dele, para aprender dele, para ouvir dele, para buscar dele. Então, os seus milagres revelam a sua messianidade e elas também revelam a sua compaixão. No caminho da cruz, ele transborda misericórdia. Eu gosto do texto de Mateus 20, quando ele fala da cura desse cego, porque ele vai dizer que Jesus
condoído, ele toca os olhos daquele cego e a sua vista é restaurada. Irmãos, você já parou para pensar? Jesus, ele teve compaixão daquele cego porque doeu nele. Doeu nele ver o mundo quebrado, a cegueira espiritual daqueles homens. Jesus, ele tem misericórdia, e ali ele aponta o seu amor, a sua graça. A sua misericórdia, ela transborda. A sua misericórdia, ela é abundante, e a misericórdia, ela predomina os milagres de Jesus. Você já parou para pensar que Jesus nunca operou um milagre para exercer juízo? Para castigar alguém? Ele exerce isso com misericórdia. Irmãos, nós só podemos entender misericórdia no contexto de juízo. Justiça era o que nós merecíamos por quebrar, por transgredir a santa lei de Deus. Justiça é o que nós merecemos. Misericórdia é você não receber o que você merece. E foi isso que Cristo teve por você. E foi isso que Deus em Cristo expressou por você. Misericórdia. Você não recebeu o que você merecia. Isso não foi colocado às tuas custas. Foi colocado na custa de outro. E é por isso que eu e você, nós estamos aqui. Nós estamos aqui por misericórdia. Por misericórdia, por graça e por misericórdia. Então, a misericórdia de Deus, ela transborda. E, por fim, a natureza da fé. Este texto nos revela a natureza da fé. Irmãos, a fé não é algo estático. A fé não é engessado. A fé, ela cresce. A fé, ela se aprofunda. A fé, ela é aperfeiçoada. A fé, ela olha para Cristo. E quanto mais nós estamos de Cristo, mais nós crescemos em fé. Quanto mais nós buscamos a Cristo, mais a nossa fé cresce. Mais a nossa fé se torna robusta. Nós não precisamos de milagres para crer. O que nós precisávamos para crer está registrado e você conhece. Tomé, quando ele sabe que Jesus ressuscitou, ele disse que ele só iria crer se ele visse as marcas nas mãos e a marca do lado. E quando ele olha para Jesus e Jesus vai ao encontro dele e ele vê as marcas, Jesus diz: porque vistes, credes? Bem-aventurados que não viram e creram. Bem-aventurados que não viram e creram. Nós precisamos ser assim, irmãos. Nós não precisamos ver alguma coisa para crer. Nós temos a Cristo e essa é a fé verdadeira. A fé verdadeira, ela olha para Cristo, ela amadurece e ela se desenvolve. A fé verdadeira, ela faz isso. Então, eu posso orar por cura? Eu devo orar por cura? Sim. Você pode orar por cura. Você deve orar por cura. Fiéis do Antigo Testamento fazem isso, fizeram isso. No Novo Testamento, do mesmo jeito. Mas você precisa entender uma coisa, isso só vale para crente. O que eu vou dizer agora, só vale para crente. O que quer que aconteça, seja cura ou seja morte, nós teremos um vislumbre do Redentor. O que quer que aconteça. Se Cristo cura, ele demonstra a sua compaixão. Glória a Deus. Se ele leva, ele demonstra mais ainda. Ele está levando de volta para casa. Ele está levando de volta para casa. Eu me lembro que quando a minha avó, ela estava muito doente, nós tínhamos fé de que Deus iria restaurar a sua saúde. Ela fez uma cirurgia no coração. E aconteceu que 8 dias depois da sua cirurgia, ela morreu. E aquilo foi um choque
para todos nós. Um choque. Um choque. Nós tínhamos tanta fé que Deus faria um milagre que nós, no momento, nós não enxergamos aquilo que Cristo estava fazendo. E hoje eu penso assim, glória a Deus porque Ele a levou. Minha avó, ela andava mancando. Ela fez uma cirurgia gigantesca no coração que iria trazer sequelas para o resto da vida dela. Lá, ela não está mancando. Lá, o seu coração é novo. Lá, ela está diante dele, louvando a ele. Ele teve misericórdia dela quando ele fez isso. E hoje eu me entendo. Lutero, um grande reformador do século XVI, como vocês sabem, ele era padre e ele foi expulso da Igreja Católica, ele foi excomungado, daí ele casa com Catarina e ele tem 3 filhos. Sua filha mais velha, Madalena, com 15 anos, ela sofre uma enfermidade gravíssima e Lutero, ele ora para que Deus restaure a saúde daquela jovem e o que acontece é muito triste, porque ela morre. E Lutero, falando sobre esse episódio, ele disse que naquele momento a sua teologia fracassou, porque ele só conseguia sentir raiva de Deus. Porque Deus havia levado o objeto do seu amor. Alguns anos depois, Lutero tem a sua segunda filha, a filha do meio, adoece. E ele diz o seguinte: Senhor, se for da tua vontade levar a mais esta filha, que seja feita a tua vontade, eu não vou mais ficar com raiva, eu entendi. Eu entendi e eu aprendi. E ele diz uma das frases que mais me tocou nas últimas semanas. Ele diz, é por meio da vida, ou melhor, por meio da morte e da condenação que alguém se torna teólogo. Não por meio de leituras e meras especulações. Ele quis dizer, se você quiser conhecer a Cristo, você o conhecerá na sua perda. No seu sofrimento, ele se revelará. Ele pintará uma face nova para você. E você o conhecerá mais de perto. Irmãos, pessoas que têm corrido atrás de milagre, pelo milagre, não quer redenção, quer conforto. E Cristo, ele não procura discípulos confortáveis. Cristo, ele não deseja que seus discípulos estejam confortáveis. Ele busca e deseja discípulos remidos. Discípulos obedientes. Discípulos obedientes. E eu quero que você veja isso. O maior propósito de dar a vista aos cegos era abrir os olhos das pessoas para que elas enxergassem. Irmãos, e essa mensagem não é uma mensagem para quem não crê. Nós, crentes em Cristo Jesus, a bênção dessa mensagem nos alcança hoje. Hoje. Todas as vezes que você for ensinar, todas as vezes que você for pregar, todas as vezes que você for cantar, todas as vezes que você for organizar as cadeiras ou fazer qualquer outra coisa para Deus, peça para que Ele te faça ver. Peça para que Ele te faça enxergar. Peça para que você o conheça profundamente, intimamente. Foi o que Paulo orou na sua carta aos Efésios, para que eles conheçam o poder de Deus e assim compreendam a altura, a largura e a profundidade e conheçam o amor de Cristo. Essa tem que ser a nossa oração, que nós vejamos, que os nossos olhos espirituais, que os nossos ouvidos, eles estejam abertos. E, para finalizar, eu gostaria de concluir apenas com essa história. Eu gosto de história. Havia um casal, essa história está no livro Os 4 Amores, de C.S. Lewis. Havia um casal chamado Sheldon e Dave, Van Couven. Sheldon e Dave. E Lewis, ele vai dizer que eles tinham um amor romântico, apaixonado e, sobretudo, egoísta. Só para vocês terem uma ideia, Sheldon, ele não queria ser pai para não ter que dividir a atenção da sua mulher. Para não ter a atenção da sua mulher dividida.
Só que daí o que é que acontece? Eles se tornam cristãos. E daí ele fica insatisfeito, Sheldon, ele fica insatisfeito porque ele fica dizendo que a sua mulher se tornou santa demais, mais do que o necessário. E ele começa a enxergar a Deus como seu rival, E aquela mulher, ela vai fazer um pedido a Deus. Ela pede ao Senhor que o seu marido conheça Cristo de verdade e que ele encontre plena satisfação nele. Inclusive, ela oferece a sua própria vida para que isto aconteça. É um pedido, no mínimo, estranho, mas Deus atende. Deus atende. 1 ano depois, Dave morre. O Senhor a leva. E o seu marido, ele fica perplexo. Ele fica angustiado, ele fica confuso, desesperado. E isto C.S. Lewis vai chamar de misericórdia severa. Eu não estou dizendo para você que Deus ele vai levar a pessoa que você ama. Não. O que eu estou dizendo com isso é que muitas vezes o nosso amor é um amor desmensurado. É um amor distorcido que revela idolatria. E C.S. Lewis, ele se aproxima daquele homem e ele vai dizer que aquela agonia, aquela angústia que ele estava sentindo no seu coração, na verdade, era uma manifestação da misericórdia de Deus. Porque ali, o seu marido tem um encontro com Jesus. Ali, na sua agonia, na sua dor, na sua perplexidade, no seu sofrimento, ele tem um encontro com Cristo. E ele faz um poema. Ele diz o seguinte: dele fugi, noites e dias adentro, dele fugi. Pelos arcos dos anos, dele fugi. Pelos caminhos dos labirintos, de minha própria mente e no meio de lágrimas, dele me ocultei. E sob riso incessante, por sobre esperanças panorâmicas, corri. E lancei-me precipitado para baixo de trevas e temores abissais. Para longe, olha só o que ele vai dizer. Para longe daqueles fortes pés. De quem é esses pés? De Cristo. Para longe daqueles fortes pés que seguiam. E esses pés seguiam após mim, mas com desapressada perseguição. Com inabalável ritmo, deliberada velocidade, majestosa urgência, eles marcavam os passos e uma voz insistia. Mais urgente que os pés, ele dizia: tudo foges de ti quando foges de mim. Ah, pobre cego e insensato, aquela treva que parecia envolver a tua vida, nada mais era que a sombra de minhas mãos estendidas para abraçar-te. Aquelas trevas que pareciam envolver a tua vida, nada mais era do que a sombra das minhas mãos estendidas para abraçar-te. Glória a Deus. Glória a Deus por sua graça irresistível. Porque por meio de uma violência suave, como diz Agostinho, ele nos resgatou. Ele insistiu após nós com uma suave urgência. E ele disse: olha, tudo foge de ti quando foges de mim. Ah, pobre cego insensato. Aquela treva que você pensou que te mataria, nada mais era do que a sombra de minhas mãos, estendidas para te receber, estendidas para abraçar-te. Esta é a graça e a misericórdia do nosso Salvador. Vamos orar? Senhor nosso, nós te louvamos com todo o nosso coração, com toda a nossa mente e entendimento, por tua graça. Obrigada, Senhor, porque o Senhor olhou para nós, cegos à beira do caminho, e nos convidou para seguir o caminho da cruz. Obrigada, Senhor, por teu amor. Obrigada, Senhor, porque as tuas ternas misericórdias permeiam todas as tuas obras. Obrigada, Senhor, por ter aberto os olhos de um cego, como eu e como os meus irmãos que estão aqui. Obrigada por resplandecer a luz na face de Cristo e por ter dito ao nosso coração: haja luz. E assim nós passamos da morte para a vida.
Obrigada por ter nos resgatado, Senhor, do império das trevas e nos transportar para o reino do Filho do Teu amor. Ó Senhor, a minha humilde oração essa noite, junto com os meus irmãos, nos ajude a ver. Nos ajude, Senhor, a contemplar a Ti, não só aqui, mas também em casa, em tempo e em fora de tempo. Que a Tua misericórdia, Senhor, esteja à nossa vista, sempre diante dos nossos olhos e que nós andamos por ela, que nós vivamos por ela. Ajuda-nos, Senhor, para a honra e glória do Teu santo e eterno nome. É assim que nós te oramos e agradecidos, nós te bendizemos. Amém.